as escritas da filosofia às vezes resolvem a nossa vida ou refletem a nossa vida atual. As escritas da filosofia resolvem a nossa vida ou refletem o que a gente está passando na nossa vida atual. E aí eu lendo, e eu gosto muito de desenvolvimento pessoal também. Não porque eu quero ficar rico, porque eu quero ficar uma pessoa melhor, não tem essas loucuras aí, entendeu? É para te sair desse ponteiro que tu tá da régua, tá? A gente tem uma régua de evolução pessoal. Tá aqui a régua de evolução pessoal. Aí tu chegou na evolução pessoal aqui, ó, tá, 100%. Tô 100%, eu tô onde eu queria, eu tô 100%. Isso é evolução pessoal. Não tô falando de riqueza, de se tornar uma pessoa melhor, mais amorosa. Não, velho, é o que vocês estão fazendo aqui, estão tentando buscar uma evolução pessoal de vocês, beleza? Então eu gosto bastante dessa parte de evolução pessoal também. E olha só, e aí lendo, eu conheci, estava falando com o Willis agora, a chamada história. História, né? É um conto que não é verdadeiro, mas não vem um caso. Eu conheci a história de Sísifo. Já ouviram falar? A história de Sísifo. E aí eu busquei a história de Sísifo, fui saber o que era essa história de Sísifo, e cheguei no chamado mito de Sísifo. Olha que legal isso aqui. Mito de Sísifo. Vocês já viram eu contando sobre o estoicismo? Falando sobre o estoicismo? Eu acho bem legal, tá? Que é também sobre o desprendimento, o desapego, vem lá do estoicismo. Olha o que acontece com esse Sísifo aqui. Na mitologia grega, Sísifo era um rei. Era um rei de Coríntio. O nome da cidade lá que ele morava era Coríntio, tá? Ele era um rei da cidade de Coríntio. E ele testemunhou uma princesa ser sequestrada por um dos deuses do Olimpo. Sísifo era um rei de uma cidade de Coríntio e testemunhou uma princesa, filha de um rei poderoso também, ser sequestrada por um dos deuses do Olimpo. Bem de coisas de mitologia grega, né? Este pai da princesa perguntou se Sísifo sabia do paradeiro da filha, né, da princesa. E ele disse: eu sei do paradeiro, eu sei onde ela está e eu sei quem levou. Mas, para mim te contar, tu precisa construir uma fonte d'água para mim irrigar a minha cidade, né? O país dele é a cidade. Foi dado a fonte d'água, Sísifo contou onde que a princesa estava, e a princesa foi resgatada. Só que ele foi condenado à morte. Como ele sabia que ele tinha sido condenado à morte e que Hades, Thanos condenou ele à morte, né? E Hades ia vir buscar ele, ele disse bem assim para a esposa dele: não me enterra, deixa o meu corpo exposto em praça pública. Esqueci de contar para vocês que Sísifo, ele era considerado o homem mais inteligente e astuto do mundo. Ele tinha uma vida extremamente plena e feliz, porque ele era uma pessoa mega desenvolvida. Aliás, falam ainda na mitologia grega que a escrita, as letras e números foram criadas por Sísifo, né? Bom, continuando. Bom, quando ele chegou no inferno, ele convenceu a deusa da morte lá que ele precisava voltar e passar instruções para a esposa dele enterrar o corpo dele, porque aquilo que ele estava sofrendo era um insulto e ele não queria ser insultado. Bom, ele conseguiu enganar os deuses de novo e voltou ao corpo. Ao invés de passar as instruções para a esposa para enterrar ele, o que ele fez? Ele fugiu com ela. Ele fugiu. Os deuses caçaram ele durante a vida inteira dele, mas ele morreu de velho. Perfeito. Quando a alma dele subiu, ou melhor, quando a alma dele se desprendeu do corpo, ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno. Chegando no inferno, Thanos condenou ele a uma penitência para a eternidade. O que era essa penitência? Ele tinha que rolar uma enorme pedra, como punição, né? Como punição. Ele tinha que rolar uma enorme pedra lomba acima, um morro extremamente alto, uma dificuldade gigantesca. Ele tinha que usar o ombro, encostava o rosto e rolava essa pedra lá em cima da montanha. Quando a pedra chegava lá em cima, ela voltava rolando e atropelava tudo que estava. E ele tinha que fazer isso, rolar aquela pedra todo dia até lá em cima para o resto da vida.
Ele se conformou com isso porque ele sabia que ele estava condenado a isso. É uma condenação dele. Essa era a condenação dele da eternidade. De rolar aquela pedra todo dia montanha acima para o resto da eternidade. Esta era a condenação dele e ele se conformou porque ele sabia que ia acontecer isso com ele. Quando Albert Camus escreve O Mito de Sísifo, ele pega essa história e traz para a atualidade e diz o seguinte: será que a vida que tu está vivendo não é simplesmente todo dia empurrar uma pedra morro acima e no outro dia tu vai empurrar essa mesma pedra e no outro dia tu vai empurrar essa mesma pedra num ciclo, num looping repetitivo sem sentido nenhum? Por isso que muitas pessoas simplesmente sobrevivem. Elas empurram essa pedra, lombo acima, né? No outro dia empurram a pedra de novo, empurram a pedra de novo, ao ponto de chegar e dizer o seguinte: meu, qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Para a vida ter um pouco, olha só que loucura, para a vida ter um pouco de sentido, algumas pessoas casam, têm filhos, para aquele momento que quando tu está em casa ali, ser um pouco feliz, porque o teu serviço é repetitivo e sem sentido nenhum. Eu odeio o meu serviço, eu ganho bem, não faço quase nada, mas eu tenho que ir lá. Eu empurro essa pedra todo dia, a diferença é que eu ganho bem. Eu empurro essa pedra todo dia, mas se eu pudesse mudar de serviço, e assim como eu estou buscando, mudar essa evolução, eu quero chegar aqui, eu estou buscando mudar, eu vou fazendo o concurso, beleza? Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: será que vocês estão nesse looping aí, nesse ciclo que Sísifo falou? Será que vocês empurram a pedra todo dia lá em cima, quando ela está lá em cima do morro, a pedra despenca e no outro dia tu tem que fazer a mesma coisa de novo? É só tu parar para pensar. Tu trabalha o mês inteiro e é muito difícil um trabalhador, que chama o operário, o livro chama de trabalhador de operário. É muito difícil que um operário consiga virar um mês com dinheiro. O dinheiro sempre termina lá pelo dia 20, dia 23. Quando tu recebe, uma coisa tu tem certeza: a pedra rolou, velho. O dinheiro vai terminar de novo. É que nem aquela fábula do equilibrador de pratos, lembram? Tu tem uma família, tu paga a escola, tá aqui o dinheiro da escola, dá um gás no prato e ele fica. O rancho, tá aqui o rancho, e o dinheiro tá diminuindo, a régua do dinheiro tá diminuindo. O transporte, a gasolina, a parcela do carro, tá aqui. Nasceu outra criança, creche, escola, rancho, parcela da casa, gasolina, parcela do carro. É que nem a fábula do equilibrador de pratos, essa de Sísifo. Todo dia a gente rola pedra morro acima. A pergunta que a gente faz é a seguinte: Mauro, como é que eu vou fazer para mudar isso? Será que existe pessoas que não rolam essa pedra, que são felizes, que um dia não é igual ao outro, apesar de ser assalariado, um dia não é igual ao outro? O meu serviço, o que eu fiz hoje, eu vou fazer amanhã. A mesma coisa. A mesmíssima coisa. O que eu fiz hoje, eu vou fazer segunda-feira. A mesmíssima coisa. Eu dou graças a Deus quando chega o fim de semana. Será que existem algumas profissões em que um dia é diferente do outro, tu não vai fazer a mesma coisa e tu vai se apaixonar por aquilo que tu faz? Será que existe alguma profissão assim? E a resposta é: existe. Existe. Diga uma delas: policial rodoviário federal. Tu pode não ganhar muito, mas tu pode ter certeza de uma coisa: a pedra que tu rolou morro acima no outro dia não vai ser a mesma pedra, porque não vai ser as mesmas coisas que tu vai fazer. São coisas diferentes. Eu recebi um chamado de uma moça no Instagram: professor Mauro, estou desesperada, eu quero fazer para a SUSEP. Mal ela sabe onde ela está se metendo. Eu quero fazer para a SUSEP. Não, o que foi? Não, eu não aguento mais trabalhar o dia inteiro dentro do escritório. Eu gosto de coisa dinâmica. Por um certo ponto ela tem razão, porque se ela trabalhar numa escolta, fazendo escolta de preso, cada escolta é um momento diferente. Cada dia de um brigadiano trabalhando na rua
é uma pedra diferente, não é a mesma pedra. Ele pode estar naquele looping lá, que a pedra está voltando, porque ele estava naquele lance de casa, de carro e essas coisas. Mas o dia a dia dele é diferente de muitos. Eu não sei no que vocês trabalham, mas já estão pensando, porra, encerrei o dia, graças a Deus. O foda é que segunda-feira eu vou fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Mauro, tem pessoas que não tem pedra nenhuma, só vive a vida, curte, é faceiro, é feliz no que faz e deu? Tem. Jogador de futebol, Neymar. Tu acha que o Neymar empurra a pedra lomba acima? As pedras vêm descendo uma barreira abaixo, ele só está desviando e dizendo: estou machucado, senti a perna, vou viajar de iate, vou passar uns dias aí no meio do oceano, só curtindo. Mauro, como é que eu faço para ser igual o Neymar? Velho, aquilo ali é habilidade, é talento. Nós, pobre, que não temos habilidade e não temos talento, quem tiver desenvolve, pelo amor de Deus. Mas nós, pobres, que não temos talento e não temos habilidade para nada e não temos herança, não vamos herdar nada, que é o meu caso, né? Não tem habilidade, não tem talento, não tem herança. Só me sobrou para mim estudar, para mim fazer essa régua da evolução aqui que eu tinha mostrado para vocês, ela subir, a régua da evolução subir. Eu poderia fazer a régua assim, ó. Eu poderia fazer a régua aqui, ó. Onde eu chego no 100%. Eu não estou falando de riqueza aqui, entendeu? Mas eu estou nem de espiritualidade, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Eu estou falando o seguinte, que tu, no plano físico, tu tem que evoluir, tu tem que sair de onde tu tá. Aonde tu tá, não tá legal pra ti, cara. Não tá legal, não é isso que eu quero. Bom, tem que melhorar. E o que sobrou para nós, infelizmente, foi estudar.